Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Djavan Felipe, de Matemática e Geometria. Nessa videoaula de Geometria, veremos as circunferência e círculo e o número π, tá? Então, toda vez que nós estudamos circunferência e círculo, temos uma relação aí com o número π e eu vou explicar aqui durante essa videoaula. Então, pessoal, a circunferência, tá? A gente tem a relação com π aí, já de início já faço a definição aqui, tá? No perímetro, no cálculo do perímetro da circunferência, tá? Então, o perímetro é determinado por duas vezes o π vezes o raio da circunferência. O que é o raio, pessoal? É o segmento que parte da origem da circunferência, do ponto que é a origem da circunferência, até a borda da circunferência, tá? Então, esse é determinado o raio. Que na verdade, pessoal, a circunferência é o lugar geométrico dos pontos que equidistam, tá? Eles têm uma mesma distância aí, ó. Todos esses segmentos aqui eles têm o mesmo tamanho, ou seja, a distância da borda até o centro, chamar aqui desse centro como sendo o ponto A, é a mesma, tá? Então, o que é circunferência? É conjunto de pontos que equidistam, tá? de um mesmo ponto O. Então, o ponto O aí é o centro da circunferência. Todos esses pontos aqui, ó, certo? Eles terão a mesma distância aí comparado ao centro O, tá? E aí, pessoal, temos diferença aí de circunferência e círculo. Nessa figura aqui, pessoal, nós temos aqui tanto a circunferência como o círculo. O círculo é esse espaço todo aqui ocupado, ó, essa região, essa superfície ocupada. A circunferência é apenas o contorno, tá? Circunferência ela vai ser apenas o contorno. Deixa eu só apagar isso aqui, não ficou tão legal, certo? A circunferência é apenas o contorno, pessoal, tá bom? O círculo é toda a região ocupada. Então, olha, a circunferência é uma linha curva fechada em que todos os pontos que faças nessa linha estão à mesma distância de outro, aqui chamamos de centro. Então, a cada ponto que está aqui, ó, nessa linha, tá? Vai estar na mesma distância desse ponto aqui, ó, que está no centro. Cada um desses pontos aqui. Essa é a propriedade da circunferência. Já o círculo é a superfície delimitada por uma circunferência. Então, aqui é uma superfície, tudo bem? Então, nós podemos calcular a área do círculo, por ele ser uma superfície, e na circunferência nós só podemos calcular o perímetro, tudo bem? E aí o número π, onde é que ele vai estar relacionado, né? Já falamos anteriormente do perímetro da circunferência, que é determinado por 2π vezes e. E o π, pessoal, ele é determinado do comprimento, da divisão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da circunferência. Então, toda vez que você tiver uma circunferência, tá? Um objeto aí que cumpra as propriedades da circunferência, e você dividir o comprimento dela pelo diâmetro, sempre vai dar o número π. Você pode pegar uma caixa de pizza, por exemplo, e você pegar uma corda, certo? Ou então uma fita métrica, e você medir, pessoal. Você pode medir todo o contorno da caixa de pizza e depois você faça a medição do diâmetro, tá? Aí você divide o comprimento pelo diâmetro e você vai ver que vai dar um número π, tá? Você vai ver que vai dar 3,14, 15, 59, 26 e aí vai. O número π, pessoal, ele é uma constante irracional. Por quê? Porque tem infinitas casas decimais e não se repetem aí. Elas podem repetir os números aí, mas não segue uma sequência, tá? Como acontece no caso das dízimas periódicas. Então, o número π existe, ele possui infinitas casas decimais, sendo que ele não tem a propriedade da dízima periódica, então não segue um período, tá? Então vamos aqui a um exercício, né? Vamos lá. Determine o perímetro da circunferência abaixo. Então,
Primeira de tudo aí, pessoal, o perímetro P, ele é determinado por 2 vezes o π vezes o raio, tá bom? Então, pessoal, quem é o raio aí nessa circunferência? É 4 centímetros, ok? Perceba que o centro aí é O, é o ponto O, e aí nós temos um ponto A. Então, o raio, o que é? É o segmento de reta, tá? Que tem as extremidades, é um ponto sobre a circunferência e o centro da circunferência. Então, perceba aí que esse segmento OA, ele tem essa propriedade. Portanto, ele vai ser raio, tá? E vai medir 4 centímetros. Então, o perímetro vai ser 2 vezes π vezes 4 centímetros, tá? Ficando então aí, π igual a 8, desculpa, perímetro igual a 8 π em centímetro, tá? 8 π em centímetro. Ah, professor, mas eu queria desenvolver aí essa expressão. Então, se você quiser, professor, você pode aproximar aí o π, isso aqui é o símbolo de aproximação, a 3,14. Se você quiser, também pode ser 3,1415, né? E aí por diante. Você aproxima aí com as decimais, tá bom?